Oi, eu sou a Lu e hoje eu vou ensinar um segundo modelo de cesta e maçãs. Vamos começar por essa folha, porque ela tá por trás de todos esses elementos. Nós vamos usar um pouquinho do sépia aqui no cantinho para marcar a área de sombra. Vou completar esse lado com oliva. E esse pedaço vou colocar um pouquinho do ocre. Você viu que nós vamos usar 3 cores só para fazer o fundo. Mas isso não vai modificar em nada a forma de trabalharmos a folha. Agora o marfim, pego de um lado só, coloco no centro, puxo para lá. Depois coloco desse lado e puxo para dentro. Deixe essas ranhuras. A próxima a gente faz a mesma coisa. Ela tá por trás da maçã, então nós vamos colocar o sépia. Não preencha essa área, porque esse pedacinho da folha está sobre a folha de cá, que a gente já fez. Então, essa área precisa ficar mais clara. Completo com o verde oliva. E ponho um pouquinho do ocre, só para dar um queimadinho na folha. Agora a gente vai procurar onde que tá o pé dessa folha. O pé tá aqui. Então a gente vai sair daqui em direção à ponta. Em direção à ponta. Eu vou puxar pra cá. E vou pegar mais marfim e vou passar nessa área puxando pra dentro. Olha como a gente já enxerga essa folha por cima daquela. O marfim ajuda. O marfim ilumina. Um pouquinho mais escuro aqui. Pronto. Agora nós vamos fazer esta folha aqui. Ela tá bem escura. Ela tá por trás das maçãs. Ela tá por trás dessa folha de cá. Então, toda a área onde tá por trás, a gente já coloca o sépia. Ela vai ficar bem mais escura que as outras. Vou colocar um pouquinho do verde oliva aqui. Só um pouquinho. E nem vou colocar o ocre. Porque eu não quero iluminar muito. Vou colocar um pouquinho do marfim. Aqui é o pé. A ponta tá lá por trás desses elementos. Então, eu saio do pé e venho pra cá. Puxo um pouquinho aqui. E vou só colocar assim um pouquinho, ó, um sujinho de pincel, tá? Agora a gente já vai fazer essa próxima aqui, que também tá por trás da maçã, por trás da folha, da folha, da folha. Ela só tem essa área por cima daquela folha de lá. Então, o sépia, toda essa área escura. Pode preencher mesmo. Quero também que ela fique bem escura. E esse cantinho eu vou jogar um pouco do verde oliva. Vou misturar no sépia. Viu que deu pouca diferença. Mas agora com o marfim a gente vai separar uma da outra. O pé dessa folha tá mais ou menos por aqui. Se ela tivesse assim, ó, inteira, o pé estaria aqui, aqui seria o meio. A ponta por aqui. Então, considerando isso, eu vou colocar sempre do lado
é da ponta pro pé, o movimento. A ponta tá aqui, o pé tá lá. Então, aqui, ó, esse movimento. Isso serviu para separar daquela folha de lá. Agora, aqui é uma área de sombra. Então, olha, nem peguei tinta lá. Só tô colocando uma sujeirinha aqui só para simular o meinho. Essa folha aqui, ela tá ao contrário. Então, esse lado aqui eu já vou colocar escuro. Essa a gente tá vendo de frente, essa a gente tá vendo pelas costas. Vou colocar um pouquinho do escuro aqui. Vou completar essa área com verde oliva. E vou jogar um pouquinho do ocre ali na ponta. Vou jogar também um pouquinho do ocre desse ladinho aqui. A princípio, parece aqui, olha, você viu que eu peguei o sépia e mantive essa área toda escura. Eu vou colocar um pouquinho do marfim aqui. Vou colocar o marfim daqui pra cá. Pra gente enxergar ela de trás, o que acontece é que quando vier o cabinho, a gente vê o cabinho. Vê como ela vai ficar? Já vou fazer o acabamento aqui, o cabinho com sépia. Aqui já tem sépia, então eu coloco um pouquinho do marfim. Ó. Assim eu tô vendo a folha pelas costas. Já vou fazer o acabamento dela. Eu já tô com o pincel zero na mão. Pronto. Agora nós vamos fazer essa maçã. A gente vai colocar um pouquinho do amarelo ouro, um pouquinho não, olha, eu peguei uma pincelada gorda no centro. Pego o vermelho, tomate, e vou passar aqui em volta. Olha, bem em volta do amarelo. Sem se preocupar a princípio em colocar tinta todas essas beiradinhas. Coloca em volta do amarelo e faz assim, ó, bem de leve. Você viu que ficou mais claro? Agora eu vou preencher. A maçã segue a mesma lógica do morango que eu já ensinei no outro vídeo. Você coloca o amarelo, você coloca o vermelho exatamente na borda do amarelo, mistura para não ficar manchado, para não ficar marcado o amarelo e o vermelho. Se você sentir que não misturou muito bem, você pode lavar o teu pincel, pega mais um pouquinho do amarelo, coloca ali no meio, aí você vai forçando o pincel assim, olha, redondinho para fora. Olha como ilumina melhor. Agora eu vou fazer um pouquinho de sombra com uva, onde a maçã tá por trás. Eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Todo o cantinho. Todo esse cantinho. Essa maçã. Sempre tome cuidado para que não aconteça isso. O uva não pode invadir a área do amarelo. Se acontecer, você pega um pouquinho do vermelho e volta entre os dois, empurrando o vermelho para o lado do vinho. Aí você cresce a área de luz. Agora eu vou fazer essa maçã aqui. A gente tá aparecendo a parte de baixo dela. Mas a gente trabalha da mesma forma. Olha, o amarelo ouro na área de luz, que é a área mais alta da fruta. Sempre a área que tá pegando mais luz. O vermelho em seguida, em volta do amarelo. Dou uma misturadinha de leve, trabalhando em volta, para não ficar marca. Termino de preencher com o vermelho. Aqui a gente vai trabalhar a parte de baixo, para você ver como que eu faço.
Tem muitas formas. Uma maçã, se você preencher de vermelho e colocar um cabinho, você tem uma maçã. Mas você pode fazer um trabalho um pouquinho mais elaborado. Se você trabalhar com a luz e com a sombra, e se você usar mais cores e mais detalhes. Aí nós temos muitos mestres que fazem pintura que você pode observar. Agora a gente vai trabalhar com uva. Essa parte aqui, a gente não tá, nunca, numa fruta, você vê a parte de baixo e a parte de cima, tá? Se você consegue ver a parte de baixo, você não vê a de cima. Vou colocar aqui no canto, atrás da cesta, um pouquinho do uva, para deixar escuro, aqui embaixo um pouquinho mais. Agora aqui, você reparou que eu tenho um risco assim, como se fosse um sorriso, depois um pra cá e um pra cá. O que que a gente faz? A gente coloca, vou trocar de pincel para você ver bem o que eu vou fazer, ó. Pego um pouquinho a tinta, coloco bem aqui no meio. Aí eu vou puxando, olha, isso aqui é uma sombra, pra lá e pra cá. Você viu que ficou por baixo a tinta? Depois a mesma coisa nesse sorriso. Eu vou colocar um pouquinho de tinta por trás. Não coloque a tinta exatamente em cima do risco. Coloque do lado de baixo. Olha, vai sumindo. Vai sumindo. Aqui pode ficar mais escurinho. E aqui, não é uma linha. Você põe a tinta e esfumaceia um pouquinho para trás, para baixo. Tá? Agora, eu vou fazer um detalhe aqui, eu não tenho nenhuma inteira, mas a outra também vou mostrar. Vou colocar o vinho com esse mesmo pincel pequeno. Vou colocar um pouco do vinho aqui em cima e vou puxar, fazendo umas ranhuras. Olha, vai ficar parecendo uma maçã. Aquela maçã argentina que tem umas ranhuras. Aqui, evita passar em cima do amarelo. Então, você tem que vir diminuindo, tá? O do meio sempre vai ficar reto, porque daí você vai seguir o redondo. E esse traçado, ele nunca vai cruzar isso aqui, tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó, sempre. Ficou um pouquinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou dar uma ligeira iluminada aqui no lado contrário, olha. Aqui eu coloquei o vinho, aqui um pouquinho do marfim, só uma ligeira iluminada. Aqui também. Se o marfim marcar muito, aí você pode sujar um pouquinho no amarelo. E você usa daí o amarelo junto com o marfim. Olha, é uma outra opção. Mas o cuidado que você tem que tomar é não encontrar isso daqui com o vinho. Depois aqui embaixo, você põe assim, ó, como se fosse 3 pontinhos de sépia e uma coisinha assim de marfim. Tá, ficou gordinho ali. Ficou estranho porque a cesta tá por cima, ela não tá inteira. Agora, para onde a gente vai? Vou fazer o fundo, aqui o fundo da cesta, que é simples de tudo. Preencho com o sépia. Preenchi o fundo de sépia. Vou passar um pouquinho do marfim aqui nesse pedacinho para separar. Ó, separa a cesta daquela folha lá de trás. Vou passar um pouquinho mais para aparecer melhor. Pronto. Essa próxima maçã aqui é do mesmo jeito. Coloco nessa área o amarelo, coloco o vermelho, misturo. Coloquei o amarelo, coloquei o vermelho, coloquei vinho aqui embaixo, toda essa área que tá por trás.
levemente, dou uma misturada. Aqui é a maçã vista de cima, de onde vai sair o cabinho. Então, você vai fazer assim, você coloca a tinta aqui nesse fundinho e puxa a tinta para fora. Olha, você vai puxar para fora. Não vale pôr a tinta assim, começa daqui e vem até o lado de cá. Não, coloca no meio, puxa para lá, fazendo esse movimento, e puxa para cá, fazendo esse movimento, tá? Depois, você pode fazer as ranhuras aqui. Imagine essa maçã inteira, ela viria aqui. Então, essa ranhura do vinho sairia daqui, fazendo esse movimento. Se você quiser, você não precisa pôr ranhura na sua maçã, tá? Você pode deixar ela só amarela e vermelha, já vai caracterizar uma maçã. Se você quiser treinar, o ideal é que o risco fique um pouquinho maior do que o meu. O meu risco ficou pequeno, daí a gente não consegue ver muito bem a ranhura. Vou voltar aqui com um pouquinho do vermelho, porque eu invadi um pouco a área. Acredito que tenha separado. A próxima maçã, mesma coisa, a amarelo, essa tá um pouquinho maior, vai dar para perceber melhor. Vou fazer o mesmo trabalho de mistura. Já preenchi, agora eu vou colocar uva aqui no meio, olha, coloco aqui, puxo pra lá, puxo pra cá, espalho pra cima. Coloco nesse canto, espalho pra lá, espalho pra cá. Porque aqui a gente tem uma outra maçã na frente. Agora, o centro dessa maçã tá aqui, olha. Então, eu vou sair desse ponto e eu vou fazendo as ranhuras. Olha como no meio seria reto, mas eu não vou subir em cima do amarelo. Daí pra cá, um pouquinho. Isso aqui, se eu tivesse uma ranhura subindo aqui, ela faria isso, ó. Ela sairia daqui, fazendo esse movimento. Então, ela nunca pode cruzar uma linha com a outra. Você não pode vir para cá. Você tem que fazer esse movimento sempre. Vou acentuar um pouquinho ali. Eu quero que mostre bem que essa tá por cima. Então, eu vou usar um pouquinho do amarelo. Lembre que você não deve misturar o amarelo com o vinho. E vai ficar escuro. Essa daqui é a mesma coisa daquela de lá. Eu vou dar uma iluminada nessas maçãs com um pouquinho do marfim. Aqui, nesse espaço onde ficou a luz, aqui ficou a sombra, aqui onde ficou a luz, eu vou dar uma pincelada. Olha, só uma pinceladinha para esse lado, tá? Aqui a gente pode pôr assim também, ó, tem uma área de luz ali, só uma pinceladinha. Nesse daqui, aqui no cantinho, ó, eu fiz um fundinho aqui para mostrar que é daqui que tá saindo o cabinho. Nessa daqui, a gente pode colocar aqui assim, onde tá a luz e onde tá por cima, tá? Ó, uma pinceladinha, só uma iluminada. Isso daqui a gente coloca, daí a pouco ele começa a sumir, mas pode deixar sumir, tá? É só uma lembrança de que ali tem uma luz. Eu vou preencher essa cesta toda com ocre. Acabei de preencher toda a área da cesta, usei um pincel 10 e a tinta ocre. Você percebeu que as linhas que eu tinha do risco, elas apareceram, por quê? Eu usei a tinta ocre com um pouquinho de água, só um pouquinho, ou então clareante, ou pode misturar o clareador, só que para ficar um pouquinho mais leve a tinta, porque às vezes a consistência dela é meio dura para preencher uma área grande. Então um pouquinho, uma gotinha de água, e daí a tinta ficou mais leve, pude preencher.
Os riscos apareceram, todos eles. Esses risquinhos aqui são muito importantes para a gente que vai construir essa cesta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele pincel que você preencheu mesmo. Você vai pegar um pouquinho do sépia. E onde tem esse risquinho assim, na vertical, você vai pôr, olha, deposita um pouquinho de tinta. Você pode colocar todos eles. Eu tô depositando mesmo a tinta. Olha, eu peguei tinta gordinha e tô colocando bem no lugarzinho em cima do risquinho. Risquinho da vertical, tá? Agora, o que eu vou fazer? O pincel ainda tá sujinho e eu vou fazer assim. Eu vou espalhar. Se eu espalhei 2 centímetros para lá, eu espalho 2 centímetros para cá. É muito importante que você mantenha a proporção da distância, tá? Esse daqui, a mesma coisa. Olha, onde tinha aquele risquinho. Eu coloquei a tinta escura e tô espalhando, tá? Às vezes, você começa a espalhar e parece que faltou tinta, então você pode pegar mais um pouquinho, mas mantenha a mesma proporção, todos eles. Não vale fazer um até ali, o outro um pouco mais para cá torto, não vale, tem que manter a proporção. 2 centímetros para lá, 2 centímetros para cá. Você viu que eu tô usando o pincel assim, não assim, na largura dele. Eu tô usando ele assim, ó, deitadinho. Porque eu tenho que me preocupar com essa linha comprida que eu tenho aqui. Eu tenho que ficar dentro desse espaço. Olha como ele vai ficando parelho. Aqui não é para deixar reto, tá? Você solta o pincel. Esse lado aqui da cesta, eu vou colocar aqui. Olha, seria essa aqui, ó, na sequência. E vou puxar pra lá. E vou colocar um pouquinho de sombra aqui embaixo dessa folha. Tá? Vou colocar também nessa linha, ó, aqui nesse canto, vou colocar um pouquinho do escuro. Agora, nós vamos fazer um outro detalhe. Eu vou pegar o pincel menor, o pincel número 4, e vou fazer o seguinte, vou pegar o marfim, vou pegar a tinta, quando eu digo assim, só de um lado, é porque eu encostei o pincel e a tinta ficou para esse lado. Veja, a tinta, pincel com tinta gordinha. Eu vou colocar bem no meio desse escurinho, olha, uma pincelada gordinha para cobrir mesmo. Na sequência, o outro aqui embaixo. Aqui também, olha, eu vou cobrir inteirinho. Depois aqui e aqui. Viu como ficou? Agora vem o detalhe da luz que a gente vai colocar. Você fez um escuro, um claro, um escuro, um claro. Agora, no claro, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o escurinho. Essa linha aqui, ó, você vai arrematar, olha, e puxa pra lá e pra cá. Aí, você vai pular esse, você vem nesse daqui, arremata. Faça um contraste, vai ficar escuro embaixo e claro em cima. Não misture assim, você tem que deixar esse contraste, a gente precisa dele. Só que a cor clara vai até em cima. Agora eu vou fazer esse aqui. Mesma coisa, coloco o clarinho no meio e arremato ali, ó, a sombra, o sépia tá ali, eu ponho o marfim do ladinho do sépia, sem misturar. Aqui também, do ladinho do sépia, sem misturar. E o meio fica clarinho. Agora eu vou fazer aqui. Vou arrematar o sépia.
Você viu que esse marfim eu paro com ele por aqui. É mesmo tamanho do sépia. 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá. Aqui também. Agora aqui dentro limpo o pincel. Acho que você já percebeu que a gente tem uma trama. Olha, essa cesta é feita geralmente de taquara. Então, a taquara veio por aqui, passou por baixo, aqui ela passou por cima, aqui ela passou por baixo e aqui ela vai passar por cima do outro que tá do outro lado da cesta que a gente não enxerga. A gente só põe uma beiradinha aqui de luz. Beiradinha ali. Esse lado também pode pôr um pouquinho de luz aqui nessa divisão entre sombra e luz aqui e um pouquinho aqui. Vou fazer uma linha com sépia toda a borda da cesta. Agora eu vou pegar o marfim e vou fazer assim, vou fazer um pedacinho para você ver. Na borda inteira, eu vou colocar assim, ó, só vou encostando o pincel. Vai ficar um pontilhado, na verdade. Voltando às folhas, a mesma prática. O amarelo ocre, vou jogar por aqui. O verde oliva, vou preencher e dar uma leve misturada no amarelo ocre. Você viu que eu coloquei mais pro meio? Isso porque a nossa cesta é amarelo ocre. Se você colocar na bordinha, vai ficar cor com cor. Então, a gente pode evitar isso. Eu vou circular com o oliva, vou deixar o ocre no meio. Aqui embaixo, um pouquinho do sépia, que eu quero que fique a base mais escura. Vou usar o marfim para fazer a luz. Coloco a luz no centro, do pé para a ponta. Eu vou puxar esse marfim para cá. Você viu que vai ficar assim, ele fica linhas, só que não fica aquelas linhas como se fossem linhas paralelas. Vou colocar aqui puxando para dentro, aqui para fora, aqui para dentro. Olha, você sai por aqui, faz a volta e entra por aqui. Esse cantinho, eu vou colocar uma dobrinha. Que a folha tá torta. A tinta tá muito úmida. Depois a gente tem que voltar fazendo a maquiagem. Agora, essa folha e essa são iguais. A luz vai ficar desse lado. Eu vou preencher. Terminei as folhas. Você pode ver que eu deixei a área de luz aqui e aqui pra cá. Então, o marfim é assim para poder separar, porque elas estão por cima. Agora, o cabinho. Você vai preencher. Tô usando o pincel número 4. Você vai preencher com sépia. Seguindo o risco. Não tem erro. E depois a gente vai iluminar com um pouquinho do marfim. Simplesinho, só colocando um pouquinho da tinta do ladinho do pincel. Virando para cima. Vai fazer aqui uma luz. Não é uma coisa reta, tá? Você vai pincelando, depois você dá uma pinceladinha em cima para dar uma amassada na tinta. Vai ficar diferente do meu, porque nem eu consigo fazer igual 2 vezes. Tá aí o galinho. Aqui tem um pedacinho que passa sobre a cesta. Sai pra baixo. E aqui tem mais um galinho. Esse é o cabinho da... Aqui, na maçã, a gente vai colocar um cabinho também. Iluminar um pouquinho.
Nessa daqui também a gente pode colocar. Antes de deixar secar aqui para colocar o fundo, eu vou fazer uma maquiagem. Vou pegar o vermelho vivo, vou fazer um pouquinho de luz onde uma maçã tá em cima da outra. Só para aparecer um pouquinho mais. Só para dar um realcezinho. Aqui. Se você pintou as folhas e percebeu que a tinta sumiu um pouquinho, você pode fazer isso também. Toda a área de luz você pode retocar com um pouquinho do marfim aí, no caso. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa na cesta. Com o marfim, eu vou realçar, eu vou retocar essa área de luz aqui, ó. Coloquei um pouquinho mais e vou sujar para os dois lados, ó. Vou puxar para os dois lados. Aqui também, bem no meio, e puxo para os dois lados. A tinta tá pura, tá? A tinta tá sem água. Então, você pode pegar o pincel zero com um pouquinho do sépia e você pode fazer aqui nessa parte escura aqui. Você pode puxar um pouquinho do sépia. Você pode fazer com o pincel zero ou com o pincel mais grosso. Às vezes o pincel 2, o pincel 4 é mais fácil de fazer. Isso daqui. Não precisa ficar, não é um risquinho de contorno. É só para dar continuação para o escuro. Aí a gente vai traçar a linha da taquara. Agora eu vou esperar secar para poder molhar e fazer o fundo todo. Depois de seco o trabalho, com pincel grande, água limpa, molhei o pano, toda essa área. A água parou mais ou menos aqui. Agora eu vou começar colocando um verde kiwi. Tiro o excesso no pratinho com o mesmo pincel e vou colocar um pouquinho de fundo com esse verde só pertinho do trabalho. Você não deve levar essa tinta até ali. Ali terminou a água. Se essa tinta chegar até aqui assim, mais ou menos 1,5 cm do final da água, vai fazer uma mancha. A tinta vai parar e vai manchar. Então, coloque só aqui pertinho. Ou então, molhe bastante para não correr o risco. Mas não precisa colocar mais do que isso ali. Você vai fazer isso na borda de todo o trabalho. Aqui embaixo também, onde tem esses riscos aqui do fundo, das sombras também. E sempre assim, mantenha mais ou menos 1 centímetro ou mais de água para fora da sua tinta. Isso é muito importante. Bom, agora que eu fiz esse primeiro fundo, eu troco de pincel, eu pego um pincel mais achatadinho e vou fazer essa parte aqui embaixo, olha, bem rente, tá? É preferível que você passe um pouquinho por cima da cesta do que você deixe uma linha assim, ó, de luz entre a cesta e o fundo. Tem que ficar bem grudadinho. Essa área aqui vai ficar bem escura, porque é uma área de sombra. Contornando a cesta. Aqui onde tem a ranhura, você vai trabalhar assim, ó. Você vai pegar um pouquinho da tinta, dá uma limpadinha no pincel e solta o pincel. Solta, coloca o pincel aqui e puxa. Vai ficar assim, ó. Vai formar umas linhas. E a gente quer que fique assim, tá? Do lado de cá também. Isso vai simular uma base, como se fosse uma mesa. Um pouquinho aqui também do ladinho da maçã. Bem escurinho e algumas linhas. A água ainda vai abrir um pouco essa tinta e vai deixar um fundo mais suave.
Pronto. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar um pouquinho do ocre, é a última coisa. E eu quero reforçar aqui a nossa cesta. Aqui um pouquinho também. Só para fazer uma divisão ali. Eu não tinha passado água em cima da cesta. Pronto, trabalho finalizado. Trabalho concluído. A minha parte. A sua é praticar.